Seja bem-vindo, estou de volta aí. Com esse vídeo a gente vai encerrar o capítulo 8 do livro, né? Nesse primeiro quadro eu vou apresentar mais essa configuração, que é a configuração com realimentação CC do coletor. E no próximo quadro a gente vai fazer um exercício sobre essa configuração e um exercício sobre o anterior que a gente viu. E aí encerra o capítulo 8. Então primeiro vamos entender o que foi feito aqui. E qual é a consequência do que foi feito aqui. Na realimentação, no vídeo anterior, a gente colocou apenas um resistor. Dessa vez a gente está colocando dois e tem um capacitor no meio aqui. O que vai acontecer quando a gente estiver fazendo análise CA? Esse capacitor vai virar um curto, esse capacitor vai virar um curto e esse capacitor vai virar um curto. Na hora que esse capacitor vira um curto, a gente tem um terra CA aqui. Então isso aqui virou um terra, né? CA. Terra CA. Então esse resistor na análise CA ele vai ter uma perninha na entrada e a outra perninha no terra. Esse resistor vai ter uma perninha na saída e uma perninha no terra. Ou seja, uma resistência foi para um lado, a outra resistência foi para o outro. A gente dividiu essa realimentação, parte na entrada e parte na saída. É isso que aconteceu aqui. Tá? E isso está sendo mostrado aqui no circuito equivalente. Então, o RF1 aqui é um terra, ele está ligado na entrada e um terra. Em paralelo com o nosso beta RE que vem do nosso modelo CA do transistor. Modelo RE do transistor. A gente já está careca de saber aí. E o RF2, ele vai ter uma perna na saída e a outra perna no terra. E o RC a gente já conhece, né? A gente vai zerar essa fonte, vai ser um terra também. Então ele tem uma perna no terra e outra perna na saída. Certo? A exemplo do que a gente fez nos outros, a gente vai fazer agora exatamente a mesma coisa. A gente vai deduzir equações para os parâmetros da configuração. Uma equação para o ZI, uma equação para o ZO, uma equação para o ganho de tensão e uma equação para o ganho de corrente. Impedância de entrada está bem visível aqui, né? É o paralelo desses dois aqui. Está aqui. A impedância de saída é o paralelo dos três. Mas, se o RO for maior ou igual do que o 10RC, 10 vezes RC, o que vai acontecer com o paralelo RO-RC? Desculpa, RO-RC. Se esse aqui é maior do que 10 vezes esse aqui, o valor que prevalece é o valor de RC. Então, o nosso ZO fica simplesmente RC em paralelo com RF2. É o que está escrito aqui. Agora vamos ver o ganho de tensão. Eu vou chamar de R' esse equivalente aqui. A associação desses três resistores. Eles estão em paralelo, então o paralelo de RO com RF2 com RC, eu estou chamando de R'. Então no lugar dos três, enxergue apenas um resistor. Esse resistor ele vai ser percorrido por essa corrente aqui. É o que está dizendo aqui. Aplicando a lei de Ohm nesse resistor equivalente, eu vou ter aplicado nele VO e vai estar circulando a corrente beta e B nele, com sinal de menos, porque a polaridade está invertida em relação à corrente. O menos é por causa da polaridade, o beta e B está circulando no resistor equivalente R'. Mas a gente sabe que o IB, lei de Ohm nesse carinha aqui, o IB é VI sobre beta RE. Substituindo isso aqui, a gente tem isso. Agora você joga o VI aqui para baixo, que é V0 sobre VI, e você tem o AV. E a gente fica com menos RO paralelo com RF2, paralelo com RC, que é o R', né? Dividido por RE. O beta cancelou,
O VI a gente passou para baixo, então ficou R' sobre βRE. Mas o R' é o paralelo dos três resistores, é o que está dizendo aqui. Porém, se você tiver a condição que o RO é maior do que 10RC, a gente pode seguir o mesmo raciocínio que a gente fez aqui. E daí, nesse caso, o ganho de tensão fica aproximadamente igual a menos RF2 paralelo com RC dividido por RE. Por quê? Porque o RO é muito grande comparado com o RC, então o paralelo entre RO e RC é o próprio RC. E o paralelo dos três se torna o paralelo de RC com RF2. Está dizendo aqui. Agora vamos para o ganho de corrente. Seção de entrada. Aqui. A gente vai fazer um divisor de corrente aqui. Então essa corrente I, ela vai se dividir nesse resistor e nesse resistor aqui. Então quem é o IB? Ou seja, qual é a porção de I que vem para cá? É o RFI sobre RFI mais βRE vezes I. Divisor de corrente, né? Todo mundo já conhece isso aí. Divisor de corrente aqui. Joga o I aqui para baixo e a gente fica com a relação IB sobre I igual a RF1 sobre RF1 mais βRE. Agora vamos fazer a mesma coisa na seção de saída. Eu vou chamar de R2' o RO em paralelo com o RF2. Então, no lugar desses dois resistores aqui, enxergue apenas um. Tem apenas um aqui. Então, o que está acontecendo com essa corrente da fonte? Ela é a junção da corrente que sai desse equivalente R2' e a corrente que vem de RC. Então, quem é a corrente IO? A corrente IO é a porção de beta e B que vem para esse resistor. Ou seja, é R2', beta e B sobre R2' mais RC, divisor de corrente. Novamente, isso aqui já é conhecido, um velho conhecido de todo mundo. Não estou falando nenhuma novidade aqui. Joga o IB para baixo, e 0 sobre B, R2' beta sobre R2' mais RC. Agora, a gente sabe que o ganho de corrente é I0 sobre II. Nós vamos multiplicar I0 sobre I por IB em cima e embaixo. Para que eu estou fazendo isso? Para poder usar essas relações aqui. Multiplicando em cima e embaixo, por IB, a gente tem IB sobre I, que é isso aqui, e IO sobre B, que é isso aqui. Então é o produto disso com isso. É o que está aqui embaixo. É o produto. Então a fórmula fica desse jeito aqui. I0 sobre I é beta RF1, R2' sobre R2' mais RC vezes RF1 mais beta RE. Só que o valor de RF1 ele costuma ser muito maior do que beta RE. Então você pode fazer essa aproximação aqui. Ó. RF1 mais beta RE, como esse é muito grande comparado a esse, você pode considerar o próprio RF1. E aí você simplifica essa parcela aqui. Ó. Fica apenas RF1 aqui. E aí você cancela com esse, né? Você consegue simplificar a equação. E aí você vai ficar com essa equação aqui. Ó. Beta R2', R2' mais RC. Certo? Aí substituindo o R2' por RO paralelo com RF2, né? Que é o que a gente fez aqui. A gente definiu R2' como paralelo RO com RF2. Então é só trocar aqui novamente. Agora para deixar a equação mais bonitinha, vamos dividir em cima e embaixo por RO em paralelo com RF2. E aí fica só o beta aqui, aqui fica 1, né? E aqui fica RC sobre o paralelo. É a equação final do ganho de corrente. E lembrando que vale aquela relação também que a gente definiu lá no começo, que relaciona o ganho de corrente com o ganho de tensão. As duas maneiras que você pode calcular. Se você já tem o ganho de tensão, né, você não precisa fazer tudo isso. Né? Você
E se você tiver isso, os outros evidentemente, né? Tiver o ZI. Certo? Bom, agora vamos resolver os exercícios, né? Esses exercícios, novamente, eles são exercícios do capítulo 8. Eu vou colocar o nome do livro aí embaixo, em algum lugar vai aparecer aí. Mas para quem não tem um livro, eu estou deixando o enunciado aqui, né? É possível entender também. Então, o primeiro é essa configuração que a gente acabou de ver. A gente tem o capacitor no meio. E no próximo é sem o capacitor, e com um resistor só, né? Que é o que a gente viu no vídeo passado. Então, vamos lá, ele dá essa configuração, os valores dos resistores, dos capacitores, o beta, o RO, e ele pede na letra A a impedância de entrada e a impedância de saída, e na letra B o ganho de tensão e o ganho de corrente. Como eu sempre digo, monte o circuito, desenhe o circuito, para você enxergar o que está acontecendo. Então, esse é o circuito equivalente. Isso aqui vai, na análise CA, isso aqui vai virar um curto, isso aqui vai ser um terra CA, e esse resistor fica com uma ponta na entrada e uma ponta no terra. Está aqui. O beta RE, esse bloco vem do nosso equivalente RE para o emissor comum. Por isso ele tem o beta. Quando a gente fez o equivalente para o base comum, era apenas RE. Isso também está nos vídeos anteriores aí. No vídeo de modelagem do transistor. Quem tiver alguma dúvida, por favor, assista novamente lá, para entender o que é isso aqui. O 22 ele vai ter uma ponta na saída e outra ponta no terra. Nesse terra que a gente criou aqui quando a gente curto-circuitou esse capacitor. Vamos zerar essa fonte de 9 e o RC vai ter essa cara aqui. Tá certo? O zero tem esse sentido, também é um sentido que foi definido num teste que a gente fez. Também é uma explicação para isso aqui. A polaridade da corrente fica invertida com a polaridade da tensão por causa disso. Veja os vídeos anteriores também, quem tiver alguma dúvida. Bom, para a gente achar o ZI, a gente sabe que o ZI é o paralelo, dá para ver aqui, né? O ZI é o paralelo desses dois. Nós vamos precisar do RE. O beta a gente tem. Para achar o RE, a gente sabe que o RE é 26 mV sobre a corrente CC no emissor. Então eu vou precisar fazer a análise CC. Vamos começar então. Lei de Kirchhoff na malha de entrada aqui, ó. Nós vamos fazer a lei de Kirchhoff aqui, ó. Então a tensão da fonte, análise CC, capacitores abertos, né? Então eles não existem na análise CC, você esquece esses capacitores na análise CC. Então, os 9 volts de tensão da fonte são iguais às quedas de tensão nos resistores e no emissor aqui. É o que está escrito aqui. 9 da fonte vai ser igual a corrente na base nesses dois resistores, eles estão em série, né? Então 39 mais 22, e B, mais a queda de tensão do diodo emissor, mais a queda de tensão no resistor do coletor, que é 1,8 vezes 10 a terceira vezes a corrente do coletor. Aqui circula a corrente do coletor e aqui, nesse aqui circula a corrente da base. Por isso tem o IB aqui e aqui tem o IC. Mas a gente sabe que o IC é beta e B. Então aqui embaixo só foi substituído, no lugar do IC foi colocado 80 IB. O beta é 80, beta e B. 80 IB. Isolando o IB e fazendo a conta, a gente vai chegar em 40,5 microamperes. O IC é beta e B, então o IC é 80 vezes 40,5 microamperes. E a gente vai chegar numa corrente do coletor, que é igual à corrente do emissor, de 3,24 mA. Aplicando a formulinha do Rzinho E, 26 mV sobre E, 26 sobre 3,24. O RE é 8,02. Portanto, o beta RE é 80 vezes 8,02, é 642 ohms. Ou 0,642K. Então, agora a gente pode calcular o ZI.
É o 39 em paralelo com esse ΔRE que a gente achou aqui embaixo. 39 em paralelo com 0,642. Fazendo a conta, a gente vai encontrar 0,631K. Agora vamos calcular a impedância de saída. O valor do RO foi dado do problema, 45, e o RC é 1,8. 10 RC é 18, então o RO é maior do que 10 RC. Então vale a nossa aproximação de ZO RC em paralelo com RF2. Então a gente ignora que o RO é só o paralelo desses dois. 1,8, 22, 1,8 mais 22. 1,66 kΩ. A mesma aproximação é válida para o ganho de tensão. E a gente usa a equação simplificada para o ganho de tensão. Vai ser o RF2 em paralelo com o RC, né? Menos RF2 em paralelo com o RC, dividido por R'E. Esse paralelo a gente acabou de calcular aqui em cima, né? Para a impedância. Ele é o próprio valor da impedância. Então, 1.660 ohms dividido por 8,02 ohms. A gente acha um ganho de tensão de menos 207. Ou seja, a tensão na saída é 207 vezes maior do que a tensão na entrada e ela é invertida em relação à entrada por causa do sinal de menos. Quando a entrada estiver no ciclo positivo, a saída vai estar no ciclo negativo. Ganho de corrente. Como eu já achei o AV, eu tenho o ZI e o RC, eu calculei pela formulinha de relação entre AI e AV. Né? E fazendo isso, a gente vai chegar num ganho de corrente de 72,5. 72,5. Ganho de corrente da configuração, não é o ganho de corrente beta. O beta é do transistor, né? É bom nunca confundir isso aí. Agora vamos para o 17. O 17 é apenas um resistor aqui. E ele não deu o valor dos resistores nem da fonte. Ele deu o valor da resistência CA do emissor, o beta, o RO, o ganho de tensão da configuração e o ganho de corrente da configuração. E ele está pedindo o RC, o RF e o VCC. Bom, vamos usar o que ele deu, né? Então, o ganho de tensão, a gente sabe que é VO sobre VI é menos RC sobre RE. Ele deu RE, ele deu o AV, a gente acha o RC. Já está respondido um item aqui. Menos 160 menos RC sobre 10. Então o RC é 1,6 kΩ. Ele também deu o ganho de corrente. O ganho de corrente é ΔRF sobre RF mais ΔRC. Nós não estamos usando a forma simplificada da equação. Por quê que a gente não está usando? Porque para usar a fórmula simplificada, eu tenho que fazer essa comparação aqui. ΔR2 tem que ser maior do que RF. Mas eu não tenho o valor de RF, eu estou querendo achar o valor de RF. Então eu não posso supor que isso aqui é válido. Então eu vou usar a equação sem a simplificação. Aí, ΔRF sobre RF mais ΔRC. A gente tem o AI, 19, o beta é 200, o RC a gente acabou de calcular, 1,6. Fazendo a conta, a gente encontra um RF de 33,6 kΩ. A próxima pergunta é o VCC. O VCC, obviamente, ele está na análise CC, né? Eu vou ter que fazer a análise CC. Foi dado o REzinho, o R1E. A gente sabe que o R1E é o camaradinha que faz a conexão entre a análise CA e a análise CC. Só lembrando essa observação, né? Ele deu esse valor aqui e a gente vai encontrar a corrente do emissor. Por que é importante encontrar a corrente do emissor? Porque ela é igual à corrente do coletor. Certo? A gente vai usar ele quando a gente aplicar as malhas aqui, né? Lei de malhas. Eu vou precisar da corrente do coletor. Então, fazendo a conta, a gente acha uma corrente do coletor de 2,6 mA. Lei de Kirchhoff, nessa malha aqui. O VCC é igual às quedas de tensão. Então, o VCC é a queda de tensão no RC, a queda de tensão no RF, mais a queda de tensão no diodo emissor. O RC é RC e C. O RF, o VF aqui vai ser RF e B. Aqui é a corrente da base que circula nele, né? Mais o 0,7.
Eu escrevi a fórmula novamente aqui, apenas fazendo IB igual a IC sobre beta, mais 0,7. Agora ficou todo mundo com IC, a gente tem o valor do IC, a gente tem o valor dos resistores, né, que a gente achou nos outros itens, né, só substituir. A gente chega num VCC de 5,3 volts. Tá bom? Bom, eu espero que tenha ficado claro aí, né? E a gente volta no próximo vídeo já com transistores de efeito de campo. Né? É o próximo vídeo, a próxima sequência de vídeos que a gente vai ver. Então eu agradeço, eu peço a você que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha, que compartilhe o nosso vídeo, tá bom? Vejo você no próximo vídeo então.